Ontem, dia 20 de abril de 2026, nós tivemos uma tragédia anunciada na rodovia Presidente Dutra, com a explosão de uma carreta com carga química, que acabou provocando a morte de 2 pessoas no local, dentre elas o próprio motorista, ferindo outras 6 pessoas, interditando a rodovia por várias horas e, naturalmente, como a rodovia mais importante do país, teve repercussão nacional. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Rodolfo Risoto, eu sou coordenador do SOS Estradas, editor do estradas.com.br e um dos fundadores da Trânsito Amigo, entidade de vítimas de trânsito, que é presidida pelo Fernando Diniz, um pai órfão de filho. O que ocorreu ontem, nós chamamos de tragédia anunciada, porque no dia 3 de fevereiro nós publicamos uma matéria no estradas.com.br anunciando que nós teríamos mais sinistros, acidentes deste tipo, de carga perigosa, carga indivisível e também no transporte de passageiros e transporte escolar. Isso em virtude de um alerta que a gente percebeu imediatamente da Associação Brasileira da Indústria Química, da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, que manifestaram grande preocupação com a resolução que foi publicada em 9 de dezembro, que mudava completamente a formação de condutores no Brasil, em particular das categorias A e B, ou seja, na primeira habilitação, que, por exemplo, reduziu o número de horas práticas de direção comprovada de 20 para 2 horas, né? Enquanto, por exemplo, Portugal são 500 quilômetros, para que as pessoas tenham uma comparação, mas, ao mesmo tempo, alterava as regras com relação aos cursos de formação continuada, transporte de produtos perigosos, transporte de passageiros, transporte escolar. E essas entidades manifestaram preocupação com isso. Então ficou nítido que elas não participaram dessa nova resolução, né, que foi publicada pelo governo federal, né, e que foi capitaneada pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, agora senador, em breve talvez governador de Alagoas, e pelo secretário nacional de trânsito, Adroaldo. Então você tem lá o Conselho Nacional de Trânsito, ele já vem com a coisa de cima para baixo, o Conselho na prática, até porque tem muita gente ali com interesses distintos, que não quer contrariar, outros até por desconhecimento, e outras razões também, que podem fazer com que as pessoas apoiem uma resolução como essa. E ali houve uma modificação gravíssima com relação à formação desses condutores profissionais que fazem o transporte de cargas perigosíssimas e também transporte de pessoas, de passageiros e transporte de crianças, transporte escolar. Porque ali fez com que os cursos que antigamente você tinha que a cada 5 anos renovar, então você tinha que fazer um novo curso de aprimoramento, de formação continuada, eles não precisam mais. Ou seja, simplesmente você fez uma vez, para o resto da vida está resolvido. Só que a gente esquece o aprendizado que existe nessas tragédias, né? Quando você tem um caso como ocorreu ontem, tem um aprendizado por trás disso. E isso vai ser utilizado nos cursos. Dizer, olha, isso ocorreu por causa disso, a gente tem que evitar esse tipo de situação. O que ocorreu em dezembro de 2024, quando 39 pessoas morreram, quando o motorista transportava granito, carga indivisível, e além de diversas irregularidades estava sob efeito de cocaína, ele matou 39 pessoas. Tem um aprendizado que você vai utilizar. Acho que no mesmo ano teve um outro episódio em Joinville de carga química que praticamente atingiu um rio que alimentava a região, que poderia ter afetado a vida de 600 mil pessoas. Então você tinha um impacto ambiental e um impacto humano muito grave. Então é preciso você aprender com as tragédias, mas nós não aprendemos com as tragédias, senão nós não teríamos resoluções como essa, tão festejada, nem a medida provisória que foi publicada no dia seguinte pelo ministro dos Transportes, hoje senador, e pelo seu secretário nacional de trânsito, que defende essa tese em todos os lugares, ainda falando em evidências, como se as evidências fossem a favor dessas resoluções e não contra elas, conforme o que ocorreu ontem na rodovia mais importante do país demonstrou. Ali a gente vê que tem uma repercussão muito grande, as pessoas chamam atenção para esse tema, porque foi na rodovia Presidente Dutra, estão ocorrendo em outros lugares do país. E, naturalmente, não tem a mesma repercussão. E pior do que isso, não tem a mesma assistência. Quando você tem uma tragédia como ocorreu ontem na rodovia mais importante do país, você tem todos os recursos disponíveis, você tem uma concessionária de rodovia, você tem municípios importantes ali, tem gente especializada nesse tipo de sinistro para ir imediatamente para o local para dar suporte, tem equipe de socorro, tem tudo. Tem bons hospitais na região. Você tem toda essa estrutura. Isso não ocorre em outras regiões do país, né? E o Brasil é um país continental, e a maioria dessas tragédias não vão ocorrer nestes locais
de grande repercussão, como aconteceu ontem. Agora, o que é importante a gente entender é o seguinte: esse tipo de resolução, dessa medida provisória, que tem aspectos positivos, eu não vou dizer que é tudo ruim, não é assim que funcionam as coisas, elas são publicadas com objetivos populistas. Elas não são publicadas porque há um interesse de favorecer a sociedade. Não, é motivação populista. É com objetivos políticos eleitorais. Não é à toa que o ministro dos Transportes foi viajar o país inteiro visitando os Detrans para dar entrevistas, falar sobre as medidas, e as pessoas, quando ouvem, vai reduzir o custo da habilitação, opa, isso é bom, todo mundo concorda, até os jornalistas acabam achando positivo, porque também não têm o conhecimento para ver das consequências, não foram ler a resolução em detalhes, não foram fazer as comparações adequadas com outros países e não acreditar apenas naquilo que a informação oficial está passando. E o mais grave de tudo isso, as pessoas que trabalham e se aproveitam desse tipo de situação, elas não vão estar aí quando as tragédias ocorrerem, porque essas tragédias elas ficam evidentes, principalmente do ponto de vista estatístico, depois de uma sucessão, e essa sucessão vai ocorrendo ao longo do tempo. O ministro dos Transportes já não é mais ministro, ele era até o dia 13 de abril deste ano, agora já não é mais ministro. Ele agora é senador, daqui a alguns meses talvez seja governador de Alagoas. O secretário nacional de trânsito está ali no momento, daqui a pouco ele está fora, ele não estará mais aí. Então quando a gente começa a constatar as tragédias, fala assim, olha que absurdo que foi feito lá atrás, essas pessoas não vão estar ali. Elas vão deixar para a sociedade, para os familiares, os corpos, a contaminação. E vão seguir a sua vida tranquilamente, porque ninguém vai atrás delas para ouvi-las, ou muito menos para responsabilizá-las.